bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje o Bem Temperado vai falar sobre algo que pode abrir portas ou fechar vendas. E também pode fechar portas e cancelar vendas, que é a comunicação. Porque não basta ter um bom produto se a mensagem chega confusa, difusa, insegura e sem conexão. Quando a gente fala de comunicação, não é só falar bem, falar o bom português, também envolve postura, presença, imagem, clareza, passar confiança e a forma com que a equipe inteira de uma empresa se posiciona diante do cliente e dentro da própria empresa. Para esse bate-papo cheio de conteúdo, experiência e uma visão estratégica, num momento que a gente sabe que os produtos estão muito parecidos e o detalhe faz a diferença, a gente recebe duas pessoas que estão envolvidas nisso dentro das suas áreas. Inara Curvelo, mentora de vendas, e a Jussiara Santana, que já passou aqui pelo podcast, que é consultora de imagem e estilo. A gente vai entender um pouco sobre isso. Bem-vindos ao Bem Temperado Podcast. Muito obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, Marco. Eu vou apresentar a primeira convidada, Inara Curvelo, aracajuana, como eu disse, mentora de vendas, apaixonada por comunicação, desenvolvimento comercial, atua fazendo consultoria em empresas e profissionais que precisam fortalecer o seu posicionamento, criar conexão com o seu cliente e criar estratégia de vendas usando o falar, vamos falar assim, né? O saber falar, porque já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trubica. Então, se não souber fazer isso, se dá mal, e ela tem essa experiência. E a Jussiara Santana, que já passou por aqui, é consultora de imagem e já falou quanto que a vestimenta comunica. Nisso na sua forma pessoal, e agora a gente está trazendo para uma forma comercial e a gente vai juntar essas duas experiências para entender um pouco. Para abrir a nossa entrevista, eu queria entender o seguinte: dá para confiar no poder de convencimento de um vendedor que fala problema e tem o cabelo preso com a caneta Bic? Eu acredito que dentro desse contexto, né, da comunicação, a imagem ela fala por si só. E Ju tá aqui para confirmar isso. E não tem como confiar. Eu costumo dizer que antes do seu cliente comprar o seu produto ou o seu serviço, ele compra você. Então, é a sua postura, é a sua imagem, é o seu posicionamento e a sua linguagem, que é exatamente o português, que na nossa língua não é tão fácil, mas eu acredito que com uma dedicação a mais de se preocupar com a compreensão, com o que está sendo emitido, a gente consegue ter um sucesso muito melhor. E a caneta mata qualquer... Você olha assim a pessoa largada, né? Totalmente. Não tem como dar credibilidade para uma pessoa que não cuida da própria imagem, né? Fica difícil. Fica difícil. E isso impacta nas empresas, né? Não adianta a gente olhar empresas que criam aquele missão, visão, objetivo e o que a gente vai fazer, e na hora a equipe, o indivíduo estraga tudo, né? Sim. E Nara, a comunicação, como é que ela influencia diretamente, na sua visão, o fechamento de uma venda? Qual, vamos assim, percentuar? Perfeito. Eu arrisco dizer que 65% estavam associados à comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente lembra de 4 Cs, que está associado muito ao primeiro, clareza, o segundo, coerência, o terceiro, conexão, e o quarto, confiança. Todos esses pontos, o princípio é a fala. O princípio é o ato de você ter segurança da sua informação. E você só transmite segurança da informação se você tem uma boa comunicação. E segundo, o processo de conexão que é gerado através dessa fala. Então, esse 65% está muito associado ao poder de persuasão. E quando eu falo persuasão, não é sobre você induzir alguém a algo, mas você conseguir mostrar a sua perspectiva, mostrar de que aquele produto, aquele serviço é o melhor para aquela necessidade, para aquele problema. Então, a comunicação baseada nessa clareza não é sobre falar bem ou de forma eloquente, mas é eu me fazer entendido. E algumas pessoas acham que, não, João ou Maria falam bem porque eles são eloquentes. E o correto é dizer que a pessoa fala bem se ela se faz compreensível. Seria a gente falar que falar bem é diferente, falar muito é diferente de comunicar bem. Perfeito, isso mesmo. Porque um vendedor tagarela
não passa a informação, você fica até sem entender o produto. Isso mesmo. Ou o profissional quer vender o serviço dele, fala, e sim, você faz mesmo o quê? Uhum. Eu já cometi esse erro. Geralmente a gente trabalha com vendas e com comunicação, a gente quer trazer tudo que é possível ser feito. E um princípio essencial da comunicação é a escuta ativa. Então, muito mais eu me faço compreensível se eu me interesso pelo que você está falando, por qual é a sua necessidade. Porque aí eu vou trazer o ato de ser entendido. Então, eu começo a executar essa boa comunicação quando eu tenho uma prática de escuta ativa. E não é apenas escutar ativamente, ouvir com atenção, mas é fazer perguntas intencionais. Porque eu quero te levar, no final das contas, temos uma intencionalidade, quero te levar a considerar o meu produto ou o meu serviço. Mas para isso eu preciso fazer perguntas estratégicas, entender o seu negócio, a sua necessidade, entender de onde começa essa dor. Porque uma compra, ela começa por um desejo, um problema ou uma necessidade. Né? E as compras por desejo, elas são muito mais impulsionadas, envolvem a emoção. Quando eu tenho uma boa comunicação, eu tenho um forte aliado para a conversão. E aí, quando a gente fala de intencionalidade, acredito que a imagem, ela contribui muito com isso. Eu queria entender, Jussiara, uma associada a um bom dia, a roupa anda junto? Sem dúvida. Eu acho que a roupa, ela chega primeiro do que o bom dia. Porque a nossa vestimenta, a nossa apresentação pessoal, ela é percebida muito antes da nossa fala, né? Antes da gente falar qualquer coisa, as pessoas já criaram percepções da gente através do nosso visual, né? Já conseguem perceber se aquele profissional ele é organizado, se ele é coerente, se ele está adequado para aquele ambiente. Então, a imagem, ela fala primeiro do que a nossa voz. Então, sim, chega primeiro do que o bom dia e favorece muito a venda, sem dúvida. E quando a gente teve a sua entrevista, a gente falou muito sobre estilo pessoal. A pessoa, o profissional ou um funcionário, um colaborador na empresa, o estilo pessoal dele pode caber em qualquer ambiente, qualquer campo de venda? Ou tem que se criar um específico para aquele ambiente? O estilo pessoal é importante ser levado em consideração, porque faz parte da personalidade da pessoa. Mas, mais importante do que isso, é entender e equilibrar, né? É importante que ela traga esse estilo pessoal na vestimenta e na imagem dela, mas precisa ter equilíbrio. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, quando a pessoa tem um estilo criativo super aflorado, se ela traz toda essa força desse estilo para uma vestimenta em uma loja, ou seja lá em qual ambiente for, que precisa ter relações com outras pessoas, aquele estilo ele pode chamar mais a atenção do que o produto ou o serviço que ela está vendendo. E isso aí pode gerar um ruído. Então, é importante que ela traga essa personalidade, mas que seja equilibrada. Um erro de comunicação, ele pode ser associado com o gestual, não ser somente a fala, a pessoa que Sim, se expressa muito. Atrapalha. Sim, eu costumo dizer que o gesto, ele é muito bom, muito bem empregado quando a gente usa nesse campo de acordo com o espaço, né? Entre um ombro e outro. Quando passa disso, eu desvio a sua atenção. E aí, quando eu mexo muito a mão, você vai olhar ou para minha mão, ou para minha pulseira, ou para o desenho que tem na parede. E a compreensão que eu deveria garantir, eu vou prejudicar dessa forma. Então, o excesso sempre é prejudicial nesse contexto. Mas eu acredito que a falta do gesto também é prejudicial. Exato. Porque ou eu pareço que estou inseguro, ou eu pareço que estou nervoso. E toda vez que eu enfatizo com o gesto uma fala, eu priorizo alguma palavra. E da minha argumentação, você vai gravar pelo menos algo do que eu falei. Digamos assim, formalidade. Sim. E informalidade, assim, o que ela funciona melhor? Eu preciso ser formal porque isso está associado a ser educado? Entendo. Ou aquele velho, eu preciso sempre chamar de senhor e senhora, ou cabe o você numa negociação? Nossa, Entendo. Até eu tenho curiosidade nessa resposta agora. Perfeito. Eu acredito que a personalização seria o campo mais ideal. Ao invés de chamar senhor ou senhora, eu preciso te chamar pelo seu nome.
Toda vez que me chamam de Inara, eu trago, aí já é um gatilho mental, que é associado à exclusividade. Parece que aquela venda está sendo personalizada e específica para mim. Mas especificamente sobre o que você perguntou do você e da senhora, eu costumo dizer que os bons costumes, eles sempre são a primeira recomendação. Porque a gente não tem uma relação de intimidade ainda. Precisa existir uma relação de cordialidade. Então, para ser cordial, a recomendação é ser formal. Se o ambiente que você trabalha é uma startup, por exemplo, cabe você. Se o ambiente que você trabalha é uma distribuidora de autopeças, é necessário que seja você ao invés do senhor. Então, para quem a gente se comunica, diz muito a forma como a gente vai falar. Eu preciso entender quem é o perfil ideal do meu cliente. Porque se eu for formal demais para um perfil ideal de cliente que necessita um contato pessoal, ou, sendo mais clara, eu sou uma loja de roupa. Eu preciso ter esse contato mais pessoal para dizer, olha como você ficou linda. A senhora ficou ótima nessa roupa. Traz uma formalidade que não cabe naquele segmento. Quando a gente se depara para um escritório de advocacia, não cabe não chamarmos de senhor. Quiçá era melhor chamar de doutor, doutora, ainda que seja um cliente, né? Porque aquele ambiente pede essa formalidade. Então, existe até a retórica, né, do poder da ambiência. E eu gosto muito de entender também sobre o quanto o perfil ideal de cliente influencia no seu processo de comunicação. Eu vou criar aqui uma situação para vocês duas que eu acho que é muito comum, tanto na área da comunicação verbal como a comunicação visual. Eu não vou chamar de erro, mas eu acho que deve quebrar todo o planejamento de uma empresa, o funcionário que fala muito, né, você tá me entendendo, e o funcionário que fica se ajeitando durante um atendimento. Sim. Como é que vocês que fazem mentorias disso visualizam isso? Não dá uma agonia? Eu vou arrancar o pescoço de onde... Eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento meio que corporal, né? Sim. Que a gente fala. Não só sobre a vestimenta. Obviamente que a vestimenta vai influenciar, porque se ele estiver se sentindo desconfortável, vai precisar ficar se ajeitando toda hora. E isso desvia a atenção do cliente, gera esse ruído, né? E é péssimo. Agora, quando é... O vício de linguagem. O vício de linguagem é bem prejudicial. Complicado. Eu acredito que contribui negativamente não apenas para a imagem desse vendedor, mas para a imagem da empresa. Porque isso é um ruído gritante, né? E todo vício, ele esconde uma falta. Ou é uma falta de conhecimento sobre o meu produto ou meu serviço, ou uma insegurança pessoal mesmo, de uma questão de identidade. E aí a roupa fala muito sobre isso. Ou seria associado a um processo de insegurança mesmo, com quem eu estou negociando, para quem eu estou apresentando. E eu costumo dizer nas mentorias que sobre o seu serviço, o seu produto, quem mais sabe é você. Sim. Não tem como outra pessoa, mesmo que ela seja dotada de conhecimento, entender os diferenciais que você possui. Então, se você não tem clareza desses seus diferenciais, isso torna mais difícil o processo de comunicação. E toda vez que eu não me preparo o suficiente, eu recorro aos vícios do né, de puxar a camisa, tem gente que mexe muito na orelha. Então, isso tudo demonstra, assim, se puder acabar mais rápido esse processo, eu vou agradecer. E, pelo contrário, o vendedor, ele tem que por si só demonstrar segurança na forma que se senta, na forma que se comunica, no contato visual que a gente faz. Os elementos não verbais, você citou o gesto, mas existe o contato visual e a expressão também. Isso conta bastante. Enquanto você está falando, eu preciso estar atento ao que você está dizendo. Às vezes, e acontece com todo mundo, a gente está conversando e eu falo no meio da minha frase garçom. E a gente vai lembrar de uma experiência que a gente teve com um garçom, boa ou negativa. E eu fugi a minha atenção dessa conversa. Então, o gesto, os elementos não verbais, eles vão potencializar, trazer você de volta para o contexto, para a conversa. Isso é muito importante. E toda vez que eu pensar em falar um não, é melhor que eu pare. Eu pare, eu respire, eu pense um pouco mais. Falo, o que você acha sobre isso? Eu devolvo a pergunta para que eu possa estruturar
Ou existem alguns gatilhos que por exemplo, algumas maneiras, né, de encurtar esse processo do nervosismo, que é exatamente falar, olha, que pertinente a sua pergunta, porque eu tô tendo tempo de elaborar melhor a minha resposta. Estou aqui fazendo isso. É perfeito. Jussara, eu queria entender, assim, na hora de compor o visual têxtil, vamos chamar assim, da roupa de um funcionário na empresa, ela tem que estar mais voltada para o indivíduo, para o ambiente ou para o produto? Os três precisam andar juntos. Porque ela precisa estar voltada para um indivíduo, para que represente ele, né? Para que não seja uma vestimenta engessada e que fuja totalmente daquela personalidade que a gente falou lá no início, né? Ele se sinta um personagem vestido de alguma coisa. Então, é importante que tenha um pouco da personalidade ali. É importante para a empresa, porque ela tem que ser coerente com o produto ou com o serviço que aquela empresa vende e tem que estar adequado ao ambiente, empresa, e também à localização, às pessoas que esse vendedor vai atender, para que aquelas pessoas se sintam até representadas por aquele vendedor e não como uma imagem que está muito além do que aquele cliente procura, né? E gere esse medo, às vezes, do cliente ir até a loja, porque aquela loja parece ser uma loja super cara, ou aquele vendedor tá super arrumado e vai me vender um produto caro. Então, tem que estar coerente com o ambiente, com as pessoas que aquele vendedor vai atender e com a identidade da empresa. Os três, eles precisam andar juntos. Nervosismo, eu falo assim, uma tremer a voz, o vendedor nervoso, é uma coisa muito pessoal ou é uma falta de treinamento para se comunicar? Ele está inseguro em passar as informações do produto, ou parecendo aquele negócio de telemarketing. Se você fizer uma pergunta fora do que está na tela, ela não sabe responder. Aí o cliente ali está comprando um negócio, faz uma pergunta, aí ele, agora eu não sei mais o que falar, e começa a gaguejar. Isso acaba com uma venda, né? Acaba com uma venda totalmente. Prejudica, como eu disse, não só a imagem da empresa, mas a imagem daquele vendedor. Mas eu arrisco dizer que o nervosismo acontece por medo do que as outras pessoas vão achar. E aí, esse processo de identidade, de confirmação de quem nós somos, de avaliar, obviamente, se a minha comunicação ela é compreensível o suficiente ou não, esse preparo de eu ter segurança do serviço, do produto. E eu costumo dizer assim, um vendedor bom, ele precisa ser pelo menos 3 características. O que ele vai vender, para quem ele vende, qual é o diferencial do que ele vende. Isso responde a maioria das perguntas que vão vir do potencial cliente. E isso, tá claro, algumas pessoas, inclusive, não se esforçam o suficiente para, primeiro, analisar a sua imagem, analisar como ela está preparada ou não, e eu digo isso no contexto da vestimenta, como também na argumentação. E o que fugir do script, pode acontecer, é muito a gente lembrar daquela retórica de, olha, talvez eu não tenha essa resposta agora, mas vou procurar saber para você, com certeza a gente consegue resolver, e entender que eu tenho que levar em consideração todas as perguntas, ainda que eu não tenha a resposta pronta, validando aquela pergunta como importante, porque no processo de vendas, eu costumo dizer que o outro precisa entender que ele é mais interessante do que eu. Entendi. Muitas vezes. Eu vou citar um caso que eu conheço, que eu queria que você me dissesse se isso é um exagero da empresa, certo, ou foi um planejamento da empresa. Eu conheço uma pessoa que foi trabalhar no JP Morgan, nos Estados Unidos. Okay. E ele passou por um treinamento de comunicação. Esse treinamento, quando ele me contou, tem uns 10 anos, mais ou menos, ele disse que aprendeu lá como se comunicar dentro da empresa, aprendeu inclusive como se escrevia e-mails. Perfeito. Porque existia um padrão da forma de comunicar. Porque a gente está falando de gente que está com milhões de dólares investidos. Então, assim, ele tem um padrão de escrita do e-mail, a saudação, o encerramento do e-mail. Isso é exagero ou é estratégia de mercado mesmo? Eu arrisco dizer que isso é posicionamento estratégico. Dentro do contexto de gestão, e aí, entenda, comunicação é um
pilar muito importante no processo de venda e principalmente na gestão. Dentro desse contexto da empresa, ela não está preocupada apenas na venda, mas com a experiência do cliente. Todos os pontos de contato são essenciais para que eu tenha e gere esse encantamento. E se independente de ser Juliana, ou Inara ou Juliana atendendo, eu tenho o mesmo método sendo aplicado. E aí eu gero identificação, eu gero respaldo, eu gero consciência de marca. Então, no final, ela tá querendo garantir, obviamente, a sustentabilidade do mercado, o posicionamento de marca e muito associado a essa retórica de como se comunicar, o script correto da mensagem. Existem empresas, inclusive, que analisam o tom e a velocidade da informação. Da velocidade da fala. Então, algumas empresas, que gesticulo bastante, se isso não for um perfil do bom colaborador, vai precisar ser adaptado. Então, eu preciso me policiar. Então, é uma eterna adaptação desse potencial vendedor, desse potencial comunicador. Mas eu acredito e arrisco dizer que a longo prazo isso fortalece. Poxa. Eu acredito, é verdade. Mas eu arrisco dizer que isso fortalece não só a imagem desse vendedor, mas principalmente a imagem da marca. Jussiara, muita empresa, se ela criou sua imagem, ela tem cores, ela tem a embalagem. Mas também a gente conhece a empresa quando vê o funcionário na rua, por exemplo. Ou quando vai na loja, sabe que são bem vestidos, ou tem uma farda em si. Mas de que forma, como eu vou chamar de farda, Sim. bem pensada, pode fortalecer a identidade e a credibilidade de um produto ou de uma empresa para o cliente? Antes de eu responder, deixa eu só pontuar uma coisa que eu achei interessante aqui da fala de Inara, que é essa questão da padronização da fala, né? Eu já ouvi em alguns lugares que fala assim, que isso é importante porque quando você entra em contato com a empresa, independente de quem atender, a linguagem é exatamente igual. Isso é muito importante até para que não tenha preferências, talvez, né? Perfeito. Então, independente de quem está conversando com você ali, é exatamente do mesmo jeito, que você tem até dificuldade de identificar qual vendedor que está atendendo, né? Eu vou com fulano porque ele sabe. Isso, evita isso, exatamente. Qualquer pessoa que eu entrar na empresa vai falar, eu vou conseguir ter essa uma linguagem linear, exatamente. Porque deixa de ser um DNA do vendedor e passa a ser um DNA da empresa. E isso está muito associado à cultura organizacional, né? Isso está muito fomentado na ideologia organizacional que você comentou no início, missão, visão e valores. Sim. Eles servem e deveriam servir para nortear o meu comportamento e como eu tomo ou não tomo decisão. Independente se o dono da empresa está na empresa ou não. E nesse caso da farda, porque eu vejo as empresas hoje têm cada vez mais investido, não é porque é uma EPI ou uma farda, mas porque ela passa alguma coisa que o cliente se identifica. O fardamento, ele tem muito essa característica de potencializar a identidade da empresa, da marca, né? Ela representa aquela empresa. E é importante tanto externamente quanto internamente. Externamente porque gera mais credibilidade. É como se alguém que está de fora, que vê uma empresa com os funcionários fardados, todos alinhados, ela conseguisse ter ver mais valor naquela empresa, sentir mais credibilidade. É como se a empresa ela fosse mais organizada, né? Ela está organizada para me receber. Então, isso externamente é importante e internamente também, porque aquela equipe ela vai criar um sentimento de pertencimento, né? Não vai ter ninguém ali querendo ser melhor do que ninguém através da imagem, né? Do visual, não vai ter ninguém fugindo do padrão que aquela empresa impõe, tá todo mundo alinhado, então aquela sensação de pertencimento aumenta, por isso que é tão interessante. Pode ser ligado, por exemplo, na cozinha a gente usa o dolman, que é a jaqueta de cozinha branca. Porque um dos sentidos dela é passar a cozinha imaculada. Entendi. Mas, por exemplo, Jussiara, a Toyota, ela adota dentro da oficina dela o macacão branco. Por quê? Não é um carro barato, é um público elitizado e não quer levar o carro dele naquela oficina com cara de oficina da esquina do Tião.
Sim. É estratégia isso? Com certeza. Aquele fardamento da esquina do Tião, ele demonstra, primeiro, a sujeira, né? Por mais que seja um ambiente propício a isso, mas visivelmente é feio. Não é interessante você ser atendido por alguém que tá ali todo sujo, né? Então, isso já tira um pouco da credibilidade. E quando você vai para um local que tá com aquele fardamento limpo, por mais que seja um ambiente que gera muita sujeira, mas tá com fardamento limpo, a percepção que aquele cliente tem é de que aquele vendedor, ele é muito cuidadoso. Então, se ele é muito cuidadoso com a própria imagem, imagina como que ele vai cuidar do meu carro. Então, essa relação existe. Agora a gente tá falando de farda porque é uma coisa que a empresa coloca ali e vai todo mundo usar igual. Sim. Mas como é que você trata, no caso de empresas que não tem farda, ela tem só um estilo? Como é que você consegue criar um perfil que a pessoa tem a liberdade de comprar a sua roupa, mas você, meio assim, você orienta a empresa, olha, o perfil da empresa vai ser esse, então vamos orientar que as pessoas utilizem esse determinado tipo de estilo de roupa para não agredir ou não distorcer. Tem isso também? Né? Sim, é o dress code, né? Que é importante que as empresas estabeleçam. É uma pena que nem toda empresa estabelece, mas assim, faz bastante diferença na comunicação da equipe, né? Como eu falei, tanto externamente quanto internamente, porque acaba que, às vezes, dependendo de como aquele colaborador vai vestido, afeta ali dentro do próprio ambiente, né? As pessoas começam, às vezes, a comentar, fazer, né, piadinhas e tal. Então, isso interfere, inclusive, no trabalho, no desenvolvimento das pessoas. Então, se não existe fardamento, é importante que exista um dress code e que ele seja acompanhado, cobrado, né? De uma forma que, óbvio, hoje em dia é muito difícil cobrar qualquer coisa dentro de uma empresa, né, Inara? Sim. Mas de uma forma que não constranja, mas sim que oriente. Às vezes eu falo assim para algumas empresas, se mesmo não querendo colocar o uniforme, mas façam umas reuniões de alinhamento, de treinamento, sabe? Leve uma consultora de imagem, por que não? Para explicar sobre a importância da imagem. Muitas vezes as pessoas se vestem inadequadamente por falta de conhecimento. Não é nem tanto porque ela quer mostrar o corpo, dela. É o jeito dela, é somente falta de conhecimento. Então, a empresa, eu acredito, e você me corrija se eu estiver errada, ela é total responsável por levar essa informação e deixar ali o quadro, né, mais coerente com aquela empresa. E eu arrisco dizer que, inclusive, esse ponto, né, do dress code, a minha consultora de imagem me ressaltou que muito está associado também a cores, textura. Sim. Então, informar, né, esse colaborador qual é o ideal. Por exemplo, em algumas empresas, a gente sabe o poder do jeans, mas para alguns segmentos precisa ser a roupa social. A roupa social, exatamente. Né? Então, isso. Dentro daquele contexto, e não é apenas cobrar, como a Juliana falou, determinar esse padrão, mas fornecer, né? Sim. Fornecer ou condições ou proporcionar conhecimento no mínimo, né? No mínimo, exatamente. Eu queria entender uma coisa que eu já ouvi muito falar. O que seria comunicação fluente e comunicação robotizada no atendimento? Perfeito. A gente pode trocar por comunicação fluente e comunicação humanizada. Eu tenho um padrão, eu entendo que existe uma regra de como eu devo me portar, me posicionar e como eu devo conduzir uma venda ou qualquer tipo de comunicação, mas eu tenho liberdade, e aí me permita falar duas diferenças. Liberdade voltada para autonomia e não independência. Autonomia existe uma regra, mas eu tenho ali flexibilidade para conduzir, porque eu e Nara falo um pouco mais acelerado. Eu e Nara tenho a tendência de mexer bastante a mão, e isso, dentro da cultura organizacional, não é prejudicial para a marca. Então, essa é a liberdade. A fluidez é tanto eu adaptar um pouquinho da minha personalidade dentro desse processo de comunicação, quanto eu compreender como o meu cliente, ele fala. E eu vou te dar um exemplo prático. Eu tinha um cliente que ele falava dessa forma. Então, a cada palavra, ele respirava um pouco. E eu tendo a falar dessa forma, entendendo que você vai prestar atenção, e eu imaginava que quanto mais enérgica eu fosse, você iria me compreender.
Mas para ele, e aí isso é um outro ponto de técnica de venda, que é rapport. Rapport é identificação. Se eu percebo que o meu cliente, ele fala mais pausadamente, eu tenho que me adaptar, porque o processo de compreensão e da garantia da compreensão, essa responsabilidade é minha. E para facilitar isso, eu faço esse ajuste na minha comunicação e tentando me aproximar ao máximo de como você fala, não para te imitar, mas para que você consiga compreender o que eu estou falando. E a robotizada é muito o que o pessoal do telemarketing faz, né? Estou te transferindo, aguarde, né? Aguardando, está sendo, é sempre o gerúndio é utilizado, fica uma comunicação densa, pesada, que você percebe que alguém está lendo um manual. E o manual, por si, ele fornece o padrão, não é um problema. O problema é a ausência, como a gente comentou, de liberdade dessa condução da venda. Porque um vendedor seguro é um vendedor que entende o produto, entende as características desse produto, os diferenciais, mas ele consegue adaptar o seu perfil, né? Uhum. E aí, como o Gil falou, por exemplo, isso também na marca, na roupa, né? Na farda. Poxa, a farda é de botão, mas eu coloco um lenço. Uhum. Eu uso ela aberta, cheia de colar. Coloca a sua identidade. Eu coloco a identidade, exato. E a gente volta para aquele ponto que a gente conversou do nervosismo. É sempre um processo de autoconhecimento. Eu costumo dizer que quanto mais a gente se conhece, mais a gente fortalece todos os pontos. Tanto da comunicação, quanto da venda, quanto da imagem. E isso potencializa os nossos relacionamentos também. A gente está falando de comunicação de venda, de atendimento, ou comunicação não só de produto, mas de serviço, um profissional liberal. Mas você citou uma coisa que me chamou a atenção de perguntar isso. Até que ponto, você falou da farda, botão, lenço, mas até que ponto... mas a pessoa gosta de usar brincos maiores, eu gosto de usar... Um homem, ele tem um óculos colorido, ele tem uma barba grande ou penduricalhos na roupa. Até que ponto isso pode atrapalhar uma imagem para uma empresa ou de um serviço, de um prestador de serviço? Quando a imagem vira protagonista na negociação. Tira o foco totalmente, exatamente. O equilíbrio, ele é importante em qualquer âmbito, em qualquer área, e eu acho que para tudo nessa vida, né? Que a parte mais difícil de tudo é equilibrar. Então, quando aquele profissional, ele usa daqueles acessórios, né, de forma exagerada, que chame muito a atenção, ele vai gerar um ruído naquela comunicação, aquela pessoa vai prestar mais atenção nos detalhes do que na fala dele em si. Então, tem que ter o equilíbrio. É importante você colocar a sua personalidade, sim, mas é mais importante ainda você estar coerente, né? Sempre equilibrando. Eu lembrei agora até de uma coisa que eu li esses dias, que é de uma profissional de acessórios. Ela vende acessórios e ela sabe tudo sobre comunicação de acessórios, e ela falou que na comunicação, quando você usa, por exemplo, um brinco maior como esse que eu estou usando, você chama mais atenção para essa parte do meu rosto. Então, isso é interessante. Isso faz com que a pessoa preste mais atenção no que eu estou falando por conta do meu brinco. Então, imagina se uma pessoa que, além de um brinco grande, esteja usando pulseiras, anéis grandes, esteja usando muitas coisas. Desvia totalmente a atenção. Eu não vou prestar atenção só nessa parte, né? Eu vou prestar atenção em tudo. Então, gera um ruído e isso com certeza compromete a conversa final. Inara, acho que tem 2 semanas eu fui convidado para um lançamento de uma marca de carros chineses, mas são carros de luxo. E me chamou muita atenção, eram, se eu não me engano, eram 4 atendentes. E eu fui atendido coincidentemente pelos 4. Porque como eu rodei ali pelo salão vendo os carros e parece que eles tinham suas ilhas de atendimento, o que me chamou a atenção foi o tom de voz. Perfeito. Apesar de tava barulho, não tinha música ao vivo, mas muita gente, e praticamente os convidados era a maior parte homem, porque o público daquele carro é mais voltado para o público masculino, então cerveja, tinha uísque, e aquela e falava de futebol. Mas eu achei que, mesmo com o barulho, os 4 falavam no mesmo tom. Eram 3 atendentes e um rapaz. Uhum. Até que ponto o tom quebra um clima favorável ou estraga tudo? Perfeito.
isso, a gente precisa analisar mais alguns elementos. Por exemplo, esse tom, se a gente manter esse mesmo tom e a gente tá em um ambiente que faz barulho, necessariamente eu deveria aumentar um pouquinho esse tom. Mas era audível. Audível, mas perfeito. era confortável. Era confortável de A ouvir. forma que elas falavam comigo era confortável. Perfeito. Aí, por exemplo, numa hora de fechar, talvez esse conforto te leve a uma consideração da marca, mas não a uma possível compra. Eu costumo dizer que doses de entusiasmos são essenciais no processo da venda, porque eu posso ter a minha comunicação mais fluida, mais linear, na verdade, e ao final eu entender e chamar você para ação, né? E aí eu acredito que deve, provavelmente, pelos 4 terem a mesma comunicação, já ser um padrão da marca, manter esse tom. Mas eu entendo que para trazer o que a gente comentou sobre comunicação fluida e comunicação humanizada, eu dosar a minha personalidade em alguns dos pontos, não em todos os pontos de contatos, mas naqueles que sempre vai trazer um retorno seu. Então, se eu vou fazer uma pergunta intencional, se você gostou, se era isso que você estava procurando, se está dentro ou não do orçamento, se é um investimento que você vai fazer para agora, se você gostaria de ver outros modelos, essas frases de efeito que é muito empregado no momento da venda, deveria ter um tom de voz diferente para você lembrar, né? Poxa, ele tá me chamando pra tomar uma decisão nesse momento. Né? Exatamente. Você falando isso, eu lembro de uma coisa bem interessante, que foi o primeiro que me atendeu, porque à medida que a gente ia entrando, as pessoas que não foi um bloco, então cada pessoa chegando no seu horário, no seu momento, e eles iam revezando ali na entrada, o rapaz que me atendeu, ele falou assim: bem-vindo, tá? Bem-vindo à marca. O que você busca de uma marca chinesa? Eu achei interessante isso, porque quando a gente fala de carro elétrico, a gente não imagina carros, os valores dos carros que estavam lá. Então, assim, ele perguntou o que eu espero. Aí eu falei para ele: confiança. Perfeito. Porque gente, calma, eu não tô falando mal de carro chinês, tá? Mas eu falei assim, confiança. Aí ele falou: então eu vou te apresentar primeiro a história da marca. Perfeito. Ele não falou do carro. Boa. Ele falou da história da marca. Quem é a marca, como ela veio pro Brasil, quem é que está representando ela em Sergipe. Para depois ela falou: qual é o seu estilo? Urbano ou aventureiro? Porque eles têm 2 carros. 2 carros. Aí ele ainda brincou assim: posso arriscar? Aí eu, diga. Já vai descontraindo ali. Né? Aí ele falou: eu acho que seu carro é mais urbano. Não sei se é porque eu tava de Blazer. E eu já tive carro aventureiro, já tive carros off-road. E tem um caminhonete. Mas pelo momento que eu tava, ele foi me direcionar primeiro pro primeiro carro, para depois me mostrar o outro. Ele falou assim: agora eu vou te mostrar o outro carro. Mas e como eu falei do tom, que eu sempre achei interessante que... Quando eu fui pro segundo carro, que aí já foi a menina que me atendeu, fui sempre com essa educação, mas sem falar vícios e forçando. Perguntando: o senhor quer entrar no carro? Pode ligar o carro. Perfeito. Percebe que quem estava conduzindo esse processo de comunicação e de venda era ela. E esse é o princípio de todo bom vendedor. Ótimo. Esse é o ponto. Quando você afirmou sobre a maneira que ele conduziu, que ele fez perguntas, o que ele estava fazendo era a qualificação do lead, né? Ou seja, identificando as necessidades e o perfil do potencial cliente que era você. Eu preciso, ao máximo, me fazer entendido e te entender. Então, quanto mais eu pergunto sobre o que você acha, e veja, ele fez uma pergunta aberta, o que você espera, o que você busca na marca. Uma pergunta aberta, você disse confiança. Confiança traduz para mim que você não é uma pessoa que vai comprar por emoção. E se ele entende, então, ele vai fazendo, e aí, esse é um bom preparo de um bom vendedor, ele precisa estar fazendo sempre uma análise das respostas que estão sendo ditas. E aí, quando a gente fala que é confiança, ele costuma te falar da marca. Se uma outra pessoa falasse que era status, por exemplo, ele está procurando status, que ele quer um posicionamento, então ele ia muito mais falar sobre as qualidades, características do produto. Sim. Dependendo de como a gente responde, quais perguntas a gente faça, a gente consegue ter muito mais informação, sabe? E isso potencializa o processo de venda. Agora, desculpa,
é importante ter a escutativa também, escutativa. né? Porque eu já passei por vários casos de me encherem de perguntas, e eu respondendo, e na hora a pessoa parece que não me ouviu. Não Automático, acontece. né? São perguntas automáticas, Sim, não esse é o presta erro. atenção na minha resposta, e aí vai conduzindo do jeito que ela quer, e não do jeito que eu estava demonstrando que gostaria de ser. Então, perguntar é importante, mas ter a escutativa Exatamente. é mais essencial, ainda, é mais essencial, ainda. exatamente. Porque nesse processo a gente lembra aquela, provavelmente vocês já ouviram falar sobre seja interessado para se tornar interessante. Perfeito. Esse é o exemplo da escutativa. Quanto mais eu ouço, mais eu consigo ter identificação com você. E a gente lembra daquele outro C, que é o C da conexão. Eu preciso gerar essa conexão com você. Se eu faço uma pergunta sobre acessório, eu preciso entender se você prefere prata ou dourado. Se você me diz que usa os dois, aí eu tenho até a possibilidade de fazer conjuntos e aí potencializar a minha venda com uma pergunta apenas. Mas se eu não presto atenção e você me diz que gosta do dourado e eu tô te apresentando o prata, eu já tive ali um ruído na experiência do cliente, né? E a gente, enquanto cliente, percebe. E fica chateado, Outra coisa interessante também, e uma coisa interessante também, nessa questão da escuta, eu li esses dias que as pessoas, elas gostam de serem percebidas interessantes. Então, quanto mais você me faz pergunta, eu entendo que você está interessado em mim, né? Ou nos meus gostos. Então, isso me deixa muito mais confiante, sabe? Mais empolgado naquele momento ali. Então, às vezes, isso é até decisivo para compra, com né? certeza. Porque eu percebo que você quer saber sobre mim. Então, eu sou uma pessoa interessante. Exatamente. E aí, a gente vai gerando o processo de confiança, que a venda no final, ou eu confio naquilo que você me prometeu, ou eu confio em você, ou eu já tenho ali uma relação com a marca, com o produto, que me faz acreditar. Mas o vendedor, ele potencializa essa venda. Ele é como se fosse um medidor do quanto que a gente vai contribuir ou não para esse fechamento da venda. Vou fazer um comparativo e você pode me corrigir nisso. A roupa, independente seja farda, que ela é um padrão da empresa, tem a marca da empresa, tá bordadinha, ou uma roupa, ela fortifica o produto. Ela passa a credibilidade do produto só como uma forma das pessoas estão ali vestidas para vender ele. Sim. Veja, a nossa imagem, ela gera percepção o tempo todo. Você querendo ou não, você tá passando algum tipo de mensagem através da sua vestimenta. Não adianta você falar para mim assim, Ju, já aconteceu de clientes falar para mim assim, Ju, eu não quero me preocupar com o que eu vou comunicar hoje, eu só quero me vestir e sair. Não importa, você vai estar comunicando alguma coisa, positiva ou negativamente. Então, se você já tem esse conhecimento, é importante que você coloque ele em prática, né? Então, a imagem, ela gera percepções. Então, se eu estou trabalhando naquela empresa, eu estou vestido adequadamente, coerente com o que eu estou vendendo, o meu produto ou o meu serviço, se eu estou respeitando a identidade visual da empresa, da marca, né? Estou alinhada, e eu recebo um cliente, automaticamente aquele cliente tem essa percepção. Ele vai entender que eu estou preparado para atendê-lo. E isso automaticamente já gera mais confiança. É como você ir fazer qualquer tipo de atendimento, mesmo fora da empresa, ou palestrar, ou dar uma aula, e você se veste para aquilo, se prepara para aquilo, através da roupa, usando as cores, usando as linhas, uma maquiagem que seja leve, um cabelo arrumado, uma higiene pessoal mínima ali, né? Quando você se apresenta para uma pessoa alinhada, aquela pessoa que está do outro lado, ela entende a importância daquele contato, porque ela percebe que o outro se preparou para me receber. Então, isso automaticamente já gera mais confiança, já gera mais credibilidade. Eu tenho até um exemplo disso. Eu ainda era estagiária e eu estava conversando com um cliente e estava eu e uma gerente na época. E devido à forma como eu estava me comunicando, e eu sempre gostei de botar um blazer. Eu pensava, na minha cabeça, assim, quando eu não entendia tanto de moda e de imagem, eu pensava, bom, se a gente quer passar autoridade, a gente tem que vestir blazer. Era isso que eu pensava. Mas não é todo mundo que sustenta o blazer, né? Exatamente. Não, eu já aprendi também com o Ju, que a gente precisa entender muito mais sobre a nossa postura, né? E o que conversa com a gente. Mas nesse caso, eu queria
transmitir uma imagem, eu fui intencional nessa transmissão da imagem e eu conseguia sustentar o blazer mesmo sendo estagiária. E nesse contexto, depois da conversa, eu falei, pronto, então a gente vai falar com o nosso diretor. E aí a gerente foi conduzindo o final da conversa. E aí o cliente falou, olha, eu achei que você era a gerente. E eu parei pra pensar e falei, que bom, obrigada, eu vou chegar lá. E brinquei assim. E eu parei pra pensar, veja, como a nossa imagem, como a nossa comunicação, eles falam antes mesmo da gente, né? E baseado nisso, eu vou confidenciar a vocês uma coisa. A empresa da família, da minha família, ela tem uma das atividades que é na área de aviação. E anualmente existe o prêmio dos melhores do ano. Então, as melhores revendas de aviação com os melhores operadores, os funcionários de aviação, e são entregas de carros, sorteio de casa. E é a Vibra, né? Acabei dizendo, entregando ouro. E ela tem uma casa de show, que era antigo Citibank Hall, em São Paulo. Uma casa de show gigantesca na Zona Sul de São Paulo. E aí sobe o presidente de uma multinacional para apresentar o prêmio de calça jeans e camisa polo. Aí olha assim, esse aí é o presidente? E a consultora de imagem que eu estava junto, né? Entregou. A consultora de imagem lá embaixo, quase infartando. Então assim, quanto que a roupa influencia, né? Porque você... Sim. Eu acredito, por exemplo, que o João Adib, que tá o tempo todo de camisa polo, mas quando ele vai fechar um contrato multinacional, ele não vai de camisa polo e tênis amarelo, né? Sim. Então, isso é uma questão, porque já surgiu essas perguntas para mim também. Ju, por que a gente fala tanto nessa questão da imagem, né? De estar sempre alinhado, e algumas pessoas aparecem usando uma camisa polo amarela para tudo, ou o Thiago Negro, que tá sempre de t-shirt, de camiseta preta. O Abílio Brunini, prefeito de Cuiabá, que só usa camisa cinza. Então, exatamente. Existe uma questão que é interessante. Essas pessoas, antes de chegarem lá, elas passaram por esse processo de mudança. Então, hoje, elas já têm a credibilidade que eles tanto buscaram. É o que chamam de marca pessoal, né? Já foi criado essa marca. Eles já construíram isso. Para vocês duas, é permissível hoje, num mercado tão competitivo, deixar fluir um pouquinho? Vamos deixar de ser tanto formal na linguagem, na vestimenta? Eu acredito que o cliente está cada vez mais exigente, né? Eu costumo dizer que passamos da era do preço, vivemos a era do produto e hoje a gente está vivendo a era da experiência. Então, se torna essencial que todos os pontos de contato, seja a imagem, seja a comunicação, seja o cheiro do ambiente, o ter ou não ter estacionamento, por exemplo, vai contribuir com essa boa ou má experiência. Então, sim, a gente tem lugares que a gente já consegue, por uma questão de acesso à informação, manter uma bermuda. Sim. Como um uniforme, por exemplo. Mas a gente tá falando da ambiência, que é na praia, que aquela marca já trouxe isso como uma identidade pra marca dela. Mas eu quero ressaltar o ponto de que hoje em dia a criticidade tá muito maior, né? O nosso poder de julgamento ficou muito maior também, em detrimento das redes sociais, né? Então, hoje, todo mundo pode falar tudo. E hoje, certo ou errado, a gente julga tudo também. Então, para minimizar esses ruídos e para minimizar uma imagem que a gente não queira sustentar, e quando eu falo imagem no contexto geral, acredito que é muito melhor manter a formalidade, manter a preocupação. Porque não é nem só sobre ser formal, porque o criativo não é tão formal e em alguns ambientes eles são muito aceitos, né? Isso que eu ia falar. A adequação é mais importante que tudo. Então, em alguns ambientes é importante que seja formalizado o dress code, outros ambientes nem tanto. Mas entender o contexto geral, entender o público é muito importante. E você falou uma coisa numa fala anterior que eu achei assim, muito interessante, que é um método de repetição, que você entende como que seu cliente está falando e você tenta se comunicar de uma forma... Perfeito rapport, né? Rapport. Na imagem, a gente usa
o espelhamento. A gente também usa isso, só que o nome é método de espelhamento. O que é como? Quando você vai fazer uma negociação com alguém, você se vestir, não igual, mas se vestir de forma que aquela outra pessoa se sinta representada por Perfeito. você. Que ela gera uma identificação maior, logo vem a confiança. Então, é a mesma coisa em relação à empresa. Está adequado ao ambiente. Se eu estou em um ambiente que eu sei que o meu público é um público, uma classe C, talvez, então eu preciso estar ali alinhado, adequado para que aquele público se sinta confortável e representado por aquela empresa. Mas não excluído também. Mas não excluído, exatamente. Eu preciso gerar identificação. Sim. Eu sou formado em administração de empresas e uma das coisas que a gente sempre teve no estudo de gestão, e aí eu quero ouvir muito de você, Inara, é o seguinte: a dificuldade de se alinhar discurso entre os andares da pirâmide. Perfeita. Eu tô falando isso, eu entrei na faculdade em 94, entreguei a idade, vai. Mas sempre teve esse problema, o interfone não funcionava. Como é que hoje você trabalha isso? Porque é muito fácil, o cara vai contra, vem pra cá, eu preciso que você faça aqui um treinamento, ele fala pra você tudo, mas você vai fazer o treinamento e vai embora, mas quem vai continuar o serviço é perfeito. ele. E ele não sabe Perfeito. comunicar. Perfeito. Como é que tá hoje? Então, hoje a gente precisa analisar os 3 níveis, né? Hierárquico. Vou começar de novo. Hoje a gente precisa analisar os 3 níveis: o nível estratégico, tático e operacional. Essa comunicação e esse ruído acontece, eu acho que talvez será para sempre. Mas o ponto, eu creio que é o conhecimento, primeiro, sobre a identidade da marca, o propósito da marca, e segundo, entender que o dono, quando a gente fala a linguagem do dono, ele está querendo saber sobre resultado. Quando a gente fala sobre o líder tático, coordenadores, gerentes, eles precisam traduzir quais são essas metas e esses resultados esperados para a parte operacional. A parte operacional, por sua vez, ela está atrás dos benefícios que ela pode ter naquele ambiente e, como consequência, fazer um bom trabalho, né? Fazer o que precisa ser feito. E aí, o ruído acontece porque, muitas vezes, os donos querem que os gerentes compreendam que o resultado é importante. Mas quem tem o risco do negócio é o dono. O gerente, eu costumo dizer, e as literaturas trazem, que eles são a carne do hambúrguer. Eles são pressionados pelo pão de cima e de baixo. Porque os colaboradores, eles estão sempre querendo mais benefícios para facilitar o processo. E os donos querem resultados. Então, essa briga vai sempre acontecer. O que é que a gente, na consultoria, alinha? Primeiro, quais são os objetivos? Quais são esses objetivos estratégicos? Como a gente pode desdobrar esse resultado em ações diárias? E aí eu preciso levar para a operação, não que eu quero faturamento de 2 milhões no ano, mas quais são as ações comerciais, financeiras, operacionais que vão precisar ser concluídas em curto, médio e longo prazo, em 3, 6, 9 ou 12 meses. E ações claras do que fazer e como fazer. E aí essa comunicação e esse processo de transferência de informação, ele é auxiliado quando nós temos canais oficiais, quando nós temos reuniões de alinhamento, quando eu tenho reuniões de apresentar esse resultado. Eu preciso saber o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, a quem eu reporto se está feito ou não está feito e onde eu registro. Então, esse contexto precisa existir também um alinhamento em todas as partes. Porque, por exemplo, se eu sou o dono e eu quero resultado rápido, eu preciso proporcionar recursos para esse resultado rápido acontecer. Se eu sou o colaborador e eu quero benefício, eu preciso demonstrar minha produtividade e minha proatividade. O meu desempenho precisa ser diferenciado dos meus colegas. E eu entendo que estamos num ambiente colaborativo, mas se no final eu quero um comissionamento maior, no exemplo do vendedor, eu tenho que ter algum destaque. Então, não tem como eu pedir aumento sem ter tido um diferencial competitivo. Não faz sentido. Agora, não tem como eu, enquanto dono, exigir um resultado que eu não disponibilizo nenhum tipo de recurso. Vou botar você na sinuca de bico, Jussiara. Nós estamos um país continental. Sim. E aí eu tenho uma empresa que trabalha em Belém, em Aracaju, São Paulo e Porto Alegre.
a missão, visão é uma só, mas culturalmente as pessoas se vestem diferentes em cada região. Como é que você conseguiria, dentro de uma empresa, criar uma coesão de identidade sem agredir? É conversa ou é criar um estilo novo, único, ou trabalhar cada região do seu jeito, respeitando isso? Sim. Mais uma vez é o que eu falo, entra a adequação. Então, é possível que a empresa ela tenha, por exemplo, uma paleta de cores, Perfeito. que ela consiga trabalhar em todas as lojas, e aí ela faz o fardamento diferente e adaptado para cada empresa, de acordo com a região, de acordo com o clima de cada região. Então, dá para adaptar mantendo algumas características, como, por exemplo, como eu falei, a paleta de cores, ou um tipo de aviamento específico, ou um tipo de tecido específico. Faz a repetição daquele processo ali, mas adequado para cada ambiente. No caso de linguagem, porque a gente tem hábitos. Sim. Apesar de se falar ser o português a língua, e eu brinquei lá aqui no início da entrevista, quem não se comunica se trombica, mas a forma de falar em um lugar é diferente de outro. Aí, como empresas que têm polos tão distantes conseguem falar igual? Sim, a gente volta para a lógica do padrão, né? Manuais de procedimentos, reuniões de alinhamento são essenciais para manter o mínimo aceitável, entende? Porque quando eu entendo qual é a regra do jogo, quando eu entendo o que eu devo evitar, isso fica claro para mim de que até... Eu vou melhorar essa fala. Existe a lógica de estabelecimento de limites. Até onde eu posso ir com a minha fala coloquial, ou até vícios de linguagens que a gente tem mais regionais, por exemplo, né? O oxente aqui, poxa, faz parte. O vice lá em Recife. Então, faz parte do nosso cotidiano já. E... óbvio, deixar claro também para o nosso cliente que ele vai ser atendido por pessoas diferentes. Porque se eu tenho a impressão que só a minha equipe de São Paulo vai me atender, eu vou criar uma expectativa, entende? Nesse processo. Mas, ou então, se esse nosso cliente é muito exigente, realmente você... segmentar, né? Poxa, os clientes desse estado vão ser atendidos pelos colaboradores desse estado. Arrisco dizer, inclusive, que para que a gente possa ter esse processo de identificação com o cliente, que é a parte mais interessada, era melhor, e eu já fiz isso até nos outros estágios, lá no início, quando eu passei, de que a gente queria falar com o pessoal de São Paulo. A gente tinha um número de São Paulo, mas quando eu ligava e falava bom dia... automaticamente a pessoa já sabia que eu não era de lá. Então, isso impacta de verdade. Porque, primeiro, vão achar que é trote, por exemplo. E segundo, eu não tenho o que a gente chamou de rapport, desse espelhamento. Do outro lado, a gente gostaria de ter esse contato mais personalizado. Então, para ser personalizado, eu tenho que adequar a minha comunicação. E só para finalizar a fala, os vendedores que tem uma comunicação mais adaptável, eles, inclusive, são bem mais... são pagos melhores, vamos dizer assim. Dão mais resultados E também. dão mais resultados também, porque eles conseguem migrar por todas as regiões, por exemplo. Agora, quando se implementa numa empresa isso, um trabalho de desenvolvimento de comunicação, de linguagem, não só para atender o cliente, mas até dentro da empresa, e também uma criação de imagem... a gente vai agora criar um padrão de apresentação. Como é que vocês encaram a resistência? Porque lá vem com essa conversa, não vai funcionar. Até que a pessoa perceba que ela falando melhor, ela agrega mais clientes para ela se destaca, ela tem mais comissão. Perfeito. Ou ela é mais procurada porque eu não gosto de atender ela, que aquela menina que tá ali, ela se cuida, ela sempre tá perfumada, ela não tá com cara de sono, de ressaca do dia anterior. Como é que vocês tratam a resistência disso? Como é que vocês veem isso? Eu acho que na comunicação a resistência é menor do que quando se fala da imagem. Porque muita gente ainda trata a imagem como algo meio que supérfluo, sabe? Como se fosse para agradar
ou para Aquele talvez... que a imagem não vende. Exatamente. Então, existe muito esse preconceito. Então, até a pessoa entender que realmente a imagem posiciona ela no mercado de forma diferente, é um grande processo. E esse processo, ele não é externamente. Ele precisa começar de dentro mesmo, é de dentro para fora. Ela precisa realmente entender que o conhecimento, o autoconhecimento é importante, porque quando ela tem autoconhecimento, ela se sente mais representada, ela sabe o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, ter o autoconhecimento, aí parte para o externo, né? Vai alinhando esse interno com esse externo, e o que faz com que essa pessoa valide esse processo é o próprio ambiente, vendo-a de forma diferente, tratando de forma diferente, oportunidades aparecendo por conta da vestimenta, da imagem. Então, isso vai validando. Mas é um processo difícil, existe um grande preconceito, e eu acredito que na imagem mais do que na comunicação. Sim, eu também concordo, apesar de não ser fácil resistência, né? Porque toda mudança, se tem um bloqueio, né? As pessoas, elas gostam de estar na zona de conforto. Isso é do ser humano. Mas a gente precisa, primeiro, levar dados. Acredito que dados transformado em informações potencializam, porque não vai ser o que Nara acha, o que Juliana acha. São as informações de pesquisas mesmo que demonstram o quanto que uma boa comunicação, o quanto que uma comunicação assertiva, e a assertividade está muito voltado para a eficácia dessa comunicação. Eu tenho que garantir um resultado. Quando a gente coloca essa comunicação no contexto organizacional, eu preciso contribuir ainda mais e me adaptar ainda mais àquele cenário. Ou para confortar, se for internamente, os meus líderes, ou principalmente para o meu cliente no processo de venda. Eu tenho que compreender que é um artifício da venda, a comunicação. Não existe venda sem comunicação, seja ela não verbal, que é a nossa imagem, ou seja ela verbal. Eu estou até passando por isso agora, a possibilidade de abrir uma filial, e aí a gente faz todo um estudo. Perfeito. Numa outra cidade, então eu tenho que conhecer a cultura da cidade, eu tenho que conhecer o jeito das pessoas. Estou falando de outro estado, uma outra região. Então a empresa vai ter que se adaptar a isso. Mas a que ponto hoje vocês conseguem perceber que se eu fizer também isso desde o início, eu vou pular estágios que vão me dar trabalho? Não, vou abrir empresa, vai ser meu produto, vai ser tal, mas eu já tenho que definir linguagem e imagem. Perfeito. Pode já ser encaixado no início e eu vou pular muitos problemas na frente? Com certeza. Eu acredito. Perfeito. Eu acredito que contribui muito, até porque existe uma máxima no contexto da gestão que é assim, algumas pessoas começam a empreender e tem o progresso para depois a ordem. Quando a gente já começa, assim como a nossa bandeira afirma, ordem para depois o progresso, eu já começo definindo o padrão. O padrão já vai estar claro. Então, completo. O pacote completo. Quem chegar já vai ter a compreensão do que é aceitável. Seria tão importante quanto escolher a embalagem que eu vou botar o meu produto, onde vai ser o caixa, onde vai ser o estacionamento, também definir tudo. Vai ter que fazer parte também já do processo, né? Estrategicamente, sem dúvida. As empresas hoje estão correndo atrás do prejuízo, que nunca pensaram nisso, né? Pensaram nisso. Sim. Quem está fazendo isso agora está na frente, né? Está na frente, sem dúvida. Com certeza. Existem muitas empresas que ainda não acreditam nesse potencial, né? Que elas ainda estão bem engessadas ou não dão importância para isso. Mas totalmente, muda completamente a percepção dos clientes, até o nível de cliente que essa empresa vai atingir, né? Tudo isso muda. Esse seria o abrir chegando, né? Chegando, pocando, né? Abrir uma empresa com o pacote completo, né? Sim, completo. O histórico que a gente tem no Brasil são pessoas que empreendem por necessidade. E aí a gente está falando de pessoas que estão ali tentando se sustentar. Então, para esse contexto, a gente chegar definindo padrões de perfil, de comunicação, de imagem. Que muitas vezes gera custo, né? Muito custo. Isso que você falou é interessante, porque eu tenho assistido muito podcast de... Não chamar coaches, né? Mas porque por trás do coach tem um empresário. Sim. E um cara que é minha referência, o Joel J, fala muito isso. Que hoje, você falou de abrir por necessidade, não. Você vai abrir um negócio...
perca um ano planejando. Exato, por favor. Não abra com um mês. Sim. Abra com um ano. Porque aí você vai pensar tudo que você precisa ter para você ter. Vai ter estrutura. Porque não dá para trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Eu costumo dizer assim, ó, antes de você decidir empreender, exerça o intraempreendedorismo, que é você se preparar para, de fato, se tornar um empreendedor empresário sem ter a segurança do CLT que ele pode proporcionar. O intraempreendedorismo é, eu tenho ali o meu trabalho fixo de CLT, mas eu vou tentar alternativas para que eu possa construir um nome, vamos dizer assim, né? Seja vendendo produto ou serviço. Quando eu entendo que talvez ali, e aí o pessoal de finanças fala muito, né? Sobre você ter uma reserva financeira. E hoje em dia, até para você escolher empreender, você deveria ter esse preparo. Porque o mercado não tá deixando mais a gente empreender de qualquer jeito. Ele já está pedindo, inclusive, pra gente manter uma rede social ativa. E manter uma rede social ativa requer hoje ter, no mínimo, um social media para te acompanhar, para mostrar o seu produto ou o seu serviço, porque hoje em dia, vídeo, imagem, isso vende literalmente. Se você não tem, você está desatualizado, tá perdendo venda. Tá perdendo venda. Você falou uma coisa que eu queria ter curiosidade. Como é que a gente tá nesse mundo digital? Ele também tem que estar no mundo digital, comunicação e Completamente. Precisa estar lá. Completamente. Assim como pessoalmente, o digital ele entrega a mesma coisa, ou até mais, inclusive, antes. Eu porque vou muita pra gente... loja porque eu vi. Exatamente. Eu vou pra loja porque eu ouvi. Obviamente. E muitas vezes, pessoas, por exemplo, que trabalham não vendendo produto, mas serviço ou gerando conteúdo, né? A primeira coisa que você vê na tela, assim como é pessoalmente, mas é a apresentação pessoal. Muitas vezes você assiste o vídeo no mudo, mas você está olhando para aquela pessoa. Então, aquela vestimenta está te atraindo de alguma forma. Eu acho interessante, eu tive entrevistado aqui o Eliabe Pereira, que ele é videomaker, mas ele produz vídeos institucionais. E ele faz vídeos dentro da rede social dele. Bem interessante, coisa de cinema mesmo, que ele disse que para fazer um vídeo de 1 minuto e meio ele passa 15 dias. E um vídeo que foi bem interessante que ele falou assim, que não adianta a melhor luz, o melhor cenário, se você não tem narrativa. Sim, sim. Não adiantou nada. Se você não tem a narrativa, não adiantou. Hoje em dia, me permita discordar um pouco, porque hoje em dia eu acho que as pessoas exigem mais ainda. Porque é importantíssimo a narrativa boa. É importantíssimo. Mas um cenário também atrai. Sim, o contexto seria isso, atrai, né? Porque Tudo todo mundo atrai. está pensando no cenário, a melhor foto, a melhor câmera, o melhor microfone. Sim. eu Não acho formou nada. E se Sim, você monta tudo e não tem o que falar... Sim, é importante o equilíbrio. Mais uma vez, o equilíbrio, né? Perfeito. Trazer tudo. Porque ele critica muito isso, que as pessoas investem demais no melhor videomaker e não sei o quê. E qual é a tua história? Sim. É aquela frase que eu uso muito na consultoria. Muitas consultoras usam, inclusive. Não basta você ser. Você precisa parecer ser. Porque as pessoas, antes de te ouvir, ela te vê. Então, se você só é e você não parece que você você precisa trabalhar mais para convencer aquela pessoa de que você é. E eu entende? digo ainda que além de parecer, você precisa sustentar. Exatamente. É necessário que você, se você tenha coerência, ao que a gente conversou no início, de manter aquele raciocínio, manter aquela narrativa, porque hoje tá se falando muito de narrativa, né? Depois do Big Brother, por exemplo, se tornou uma palavra do ano. Mas eu entendo que a narrativa, ela está associada a uma solução, no mínimo. E aí a gente tá falando de solução para tudo. Seja serviço, seja produto, seja um processo de desenvolvimento pessoal. É uma solução que você tá vendendo em algum momento. Então, essa narrativa, essa solução é ou uma história de vida que você vai me contar, que você saiu do ponto A pro ponto B. Ou um produto que você tá me dizendo que ele vai me permitir sair do ponto A pro ponto B. E eu tenho que sustentar essa história, esse contexto em todos os ambientes. Porque às vezes o vídeo tá muito bem preparado, eu sustento, eu decoro um script, mas na hora do tete a tete... Exatamente. Não, Treino tão é treino, vazio. jogo é jogo. Exatamente. A
assim, exatamente assim na vestimenta. Sim. Porque não adianta você estar muito bem apresentável, alinhado, mas na hora da comunicação ela falhar, né? Então tem que ser equilibrado. Mais de uma hora de entrevista, a gente falando sobre comunicação, se vestir, como comunicar, como captar. E vocês estão organizando um evento Sim. onde a gente vai deixar de ser uma entrevista e vai ser literalmente uma imersão em tudo isso para quem realmente vai aplicar, tanto dentro da sua empresa como no seu trabalho. Na vida pessoal também. Pessoal e aquele profissional liberal, que não Sim, tem. É um eu presa, vamos Isso chamar mesmo. assim. Me fale um pouco o que vai ser isso. Perfeito, em primeira mão, né? Sim. Nós iremos fazer um evento chamado Código da Presença, Comunicação e Imagem que Vendem. A nossa intenção é trazer, além de boas práticas, mas maneiras de como a gente deve adaptar o nosso estilo, entender primeiro o nosso estilo, tanto da fala quanto da vestimenta, para os cenários no qual a gente precisa se posicionar. Esse é o contexto. Perfeito. A gente vai entregar muita informação de qualidade. Vai acontecer no dia 7/7, no Centro de Convenções aqui em Aracaju, a partir das 18 horas. Esperamos você lá. Aí, para saber mais detalhes, onde é que vai achar? Por favor, siga as nossas redes sociais. Isso. Estamos preparando um conteúdo excepcional. O meu Instagram é inara.curvelo, Inara com Y e 2 N's. Ju.consultora de imagens, super. Então, vocês acompanhando a gente no Instagram vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse evento, que vai ser imperdível, com certeza. Eu vou aproveitar as duas aqui para fazer uma consultoria para saber se a minha estratégia está funcionando. Perfeito. Daqui a uma semana, eu vou estar numa feira em São Paulo do segmento alimentício. Então, primeira coisa diferente dessa feira é que só entra na feira, que é no AMB, quem é do setor. Não vai ter público aleatório, vai bater perna lá dentro. Só vai entrar quem é do ramo, está lá para fechar negócio. Então, o que eu imaginei? Eu sempre falo que eu tenho uma pequena, grande fábrica de salgados. Perfeito. Eu imaginei vou estar de blazer, já comprei aquele cartão, que é o cartão de visita que é só aproximado do celular, já abre com tudo para fazer um negócio mais high-tech, tecnologia. E já meio que elaborei o discurso. Por quê? Eu quero parecer que eu estou bem estruturado para passar credibilidade. Perfeito. Tanto no visual como na comunicação. A estratégia está correta? Está corretíssima. Acredito que todos esses pontos de contato que você está estabelecendo vai trazer para mim uma lembrança da sua marca e de quem você é. A imagem, ela influencia muito, porque para a gente se diferenciar um pouco daquilo que é mais comum. Então, o blazer nesse ambiente mais de alimentação pode ser um diferencial. E a lógica do discurso que você pontuou. Eu aconselharia trazer um pouco da sua história, de quem você é. Aconselharia trazer o diferencial. Por que uma fábrica? Uma pequena, grande fábrica. Uma pequena, grande fábrica. Por que esse contexto da fábrica? E aí você pode, inclusive, associar o seu storytelling. Eu sou administrador de empresas, mas tenho uma paixão pela culinária. Sou chefe de cozinha, né? Sou chefe de cozinha. Então, esse contexto de alinhar quem você é dentro desse... para poder potencializar ainda mais. Eu tô querendo fazer meu Bill Gates, hein, que tem a história de Bill Gates, que quando ele vendeu o Office, ele estava com sócio, eles foram na IBM, e aí ele, não, o programa vai ser desse jeito, não sei o que, e a IBM se encantou. E ok, nós vamos comprar seu sistema operacional para botar nos nossos computadores. Quando eles saem da sala e vão para o elevador, isso tem no filme da história do Bill Gates, o sócio dele vira para ele e fala assim, você é louco? A gente não tá com o negócio pronto ainda. Ele falou, o mais difícil eu já fiz, já vendi. Perfeito, exatamente. Então ele criou aquela história para convencer as pessoas. Sim. Claro, qual é a minha intenção? Não é eu não quero tirar vantagem, mas eu quero circular num ambiente onde vão ter grandes fábricas, onde eu possa ali, talvez, criar um vínculo, uma conexão para poder crescer. Quem sabe quando você é bem relacionado, exatamente, as portas se abrem. Com certeza. Aí, claro, eu tô criando um personagem de um cara bem sucedido, que minha fábrica tem 300 funcionários, mas só tem eu que sou eu, né? Mas eu pensei isso, poxa, eu tenho que chegar comunicando visualmente, eu não vou calça jeans, um tênis que eu vou para academia, uma camisa qualquer, não, vou
Me Gerar ajeitar. gerar Já boas tô com o meu percepções, desconto. Assim, perfeito. começou a empresa, não, ela se chama Belgrano Salgados, são salgados premium. O meu o que acontece? Isso. O cara fala, poxa, que interessante, eu queria conhecer mais sobre. Eu vou te mandar meu catálogo para você, vou pedir para o meu representante na sua região entrar em contato com você. Perfeito. É isso. Uma imagem alinhada a uma boa comunicação vai gerar boas conexões e vai gerar mais credibilidade, sem dúvida. Eita, que eu vou arrasar lá. Vai vou fazer sim, com tudo. certeza. Chegamos ao final da entrevista e você que está vindo pela primeira vez não vai escapar. Jussara já passou por essa Perfeito. fase aqui. E aí, a gente, para quebrar o clima no final, a gente sempre pergunta aos nossos convidados para ficar dentro do tema bem temperado. Ok. A Aracajuana Inara, vou tirar a profissional. Aracajuana Inara Covelo. Tem um prato, uma comida que é o seu número 1 por alguma coisa? Sim. Purê de batata e alcatra bem passada. Diga-se de Não. passagem, queimada. O ponto dela é Ei, queimada. meu filho não vai querer ser meu amigo. Tem um quê especial? Do porquê? Sim. Eu acredito que, na verdade, é uma questão familiar, mas minha mãe é muito viciada em carne bem passada. Eu aprendi assim. Tem uma coisa que a gente viu na internet esses dias, que eu até encaminhei pra ela, que são os pontos da carne, né? Aí tem lá o bem passado, o mal passado e tal. Aí o último lá é... Não, o boi morreu à toa. Ela gosta desse ponto. É, exatamente. Mas assim, E tem alguma Gosto coisa que você de não come por nada nesse mundo? fígado. Ah, eu amo fígado. Não. Nossa. Gostos são gostos. Gostos são gostos. Fígado, não vai. Fígadozinho Não vai, eu tenho cebolado, trauma. Você É um atravessa a trauma rua. mesmo. É um trauma, só o cheiro, assim, me faz passar mal. Mas é porque eu tive uma experiência enquanto criança que uma mãe de uma amiga minha foi. Minha mãe nunca deixava eu dormir na casa de ninguém, passar o dia na casa de ninguém. As pessoas que vinham passar com a gente. E aí ela convidou, minha mãe deixou e ela preparou o almoço. Quando ela preparou o almoço, ela preparou fígado. E aí só aquele cheiro eu já detestei. E falei, e agora como eu digo Não que como. eu não como? E aí eu não consegui sustentar. E ela botou no meu prato. Eu falei, não, tá bom, só um pouquinho. Ele, não, você não tá comendo. E eu comi. Eu comi. Nossa. Assim, passando mal. Aí traumatizou. Não tem mais como. Desceu um caminhão na garganta. Agora, a carne com purê de batata, assim, no meu dia mais confuso, assim, eu sempre, pode ser de manhã, de tarde, pode ser 11 da manhã, pode ser 3 da tarde, pode ser 10 da noite, eu vou procurar algum lugar aberto que tenha carne com purê de batata. Um purê de batata bem feito tem seu valor. Simples e acessível, tá vendo? Chegamos ao final da entrevista com muita informação. O spoiler aí pra vocês. Tem um evento, 7 de julho. Isso, 7 do 7, pra não 7 do 7 esquecer. do 7. Só faltou 7 do 7 de 27 para ser 2026, mas vai ter essa vai edição. ter, com certeza. E aí vai estar nas redes sociais, a gente vai deixar aí para vocês se antenarem, ficar aguardando esse evento. Você que é empresário, você que é profissional liberal, você que é uma pessoa normal. Captou a ideia dessa entrevista? O quanto que, igual lá no início, quem não se comunica se trumbica? Hoje, numa era que a informação é instantânea, o detalhe tá na fala, tá numa camisa, entendeu como é? E aí ficou bem claro para vocês isso. Queria que vocês deixassem para quem assistiu essa entrevista uma mensagem muito importante de tudo isso que a gente ouviu aqui e verá em julho no evento de vocês. Como Inara fala mais do que eu vou ser a primeira. Tá bom, combinado. Gente, a nossa imagem, ela fala muito antes da nossa voz. E quando ela tá alinhada a quem nós queremos ser, onde nós queremos chegar, ela deixa de ser somente estética e passa a ser posicionamento. Então, cuidem da imagem de vocês, porque ela abre portas verdadeiramente ou fecha portas. Então, imagem é importante, cuidem da imagem de vocês. Maravilha! Enfim, depois dessa aula, eu quero dizer para vocês que tenham coragem de assumir a sua própria comunicação, mas, sobretudo, aumente o seu repertório. Eu entendo que comunicação é uma porta de entrada para o próximo nível que você quer alcançar. Então, invista na sua comunicação. Quem não se comunica se entrubica. Fato. Então, se atentem a isso, assistam essa entrevista umas 10 vezes, até que isso entre na tua cabeça, você empresário. Não é gasto, é investimento que gerar
vai gerar vendas, vai gerar fortificar sua marca no mercado, dar credibilidade, atrair clientes e manter os clientes fiéis a você, porque você sabe se comunicar, seja com a fala, com os seus colaboradores, a tua equipe, seja da forma que você é visto. E não adianta só uma boa vitrine, uma boa fachada, se tá todo mundo lá vestido de qualquer jeito e falando de qualquer jeito. Quem não se comunica, como a gente faz aqui no podcast, a gente não passa informação. E isso vale em todos os segmentos. E pense bem sobre isso. Para você que gostou dessa entrevista, não podemos deixar de falar no final dela. Agradecer nossos patrocinadores, Casa da Música, Belgrano Salgados e Zen Lotus Chás Premium. E gravados aqui, tudo gravado aqui no estúdio da Ará Produtora. Deixa seu like, comenta, compartilhe, ative os sininhos, faça sinal de fumaça, grite na janela. Ó, tem um podcast, vai assistir. Como eu sempre falo, a gente se encontra semana que vem, toda quarta-feira, 20 horas, em mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.